tudo bom? Nesse vídeo de hoje eu vou explicar pra você se comer de 3 em 3 horas emagrece mesmo. Será que isso é um mito? Será que isso é verdade? Será que comer de 3 em 3 horas acelera o seu metabolismo, deixa você com o metabolismo lá em cima, podendo queimar mais calorias, ficar magro mais fácil? Como é que fica o pessoal do jejum intermitente que passa 16, 14 horas sem comer, 24 horas sem comer? Será que o metabolismo deles é mais lento? Fica comigo até o final que eu vou responder tudo isso pra você aqui agora nesse vídeo. Antes de mais nada, se você é novo por aqui, não perde mais tempo, se inscreve agora no canal, ativa o sininho, aqui tem vídeo novo todos os dias com assuntos muito interessantes, você não vai querer perder. Uma dúvida muito recorrente que eu tenho no consultório, até mesmo aqui no YouTube, as pessoas me falam, Patrícia, e agora eu tô fazendo jejum, tô muito preocupado, realmente meu metabolismo vai lentificar muito, tô com medo de começar o jejum porque disseram que o metabolismo cai. Outras pessoas me falam, Patrícia, eu quero comer de 3 em 3 horas, eu li em algum artigo da internet que acelera o metabolismo, isso é verdade? Então eu preparei esse vídeo aqui para você para explicar todos os prós e os contras de comer de 3 em 3 horas e a relação que isso tem com o metabolismo e com o emagrecimento. Uma coisa que eu tenho que deixar bem claro para você é que para você perder peso, você precisa consumir menos calorias do que você gasta ao longo do dia. Ou seja, se você vai gastar na sua taxa de metabolismo do dia 2.000 calorias e você precisa emagrecer, normalmente a gente calcula que você vai fazer uma redução de 500 calorias e vai consumir 1.500 calorias. Então, você vai ter um déficit de 500 calorias que cumulativamente vai contribuir com que você perca peso ao longo daquela semana. E quando você se pesar de novo lá, oh, que maravilha, emagreci, viu na balança, ficou todo mundo feliz. Porque o emagrecimento está relacionado ao déficit calórico. Essa é a primeira premissa que a gente tem que pensar. E a frequência de refeições tem um papel interessante no que tange a algumas questões psicológicas e de controle da sua alimentação ao longo do dia. Mas com relação ao metabolismo, eu tenho que falar para vocês que isso é um certo mito. Antigamente se acreditava piamente que quanto mais vezes você colocasse a pessoa para comer lá ao longo do dia, mais o metabolismo seria acelerado, porque teoricamente, na verdade não teoricamente, isso de fato acontece. Para você conseguir digerir, absorver os alimentos, você passa, né, por várias células diferentes. A musculatura, né, as células da musculatura da bochecha, quando você deglute o alimento. Tudo isso são contrações, são células que fazem um trabalho ativo. No estômago você tem a secreção do ácido gástrico, você tem os movimentos de contração do estômago para diminuir aquele alimento que você mastigou lá, engoliu em pedaços menores. No intestino você tem a secreção de ácidos e absorção, muitas vezes ativa, não só por difusão passiva. Então, realmente, as células de todo esse trajeto, todas essas células diferentes gastam energia. Só que, do ponto de vista, quando você analisa o impacto, a quantidade energética gasta, é uma quantidade relativamente insignificante no que diz respeito a aumentar o seu metabolismo basal. Então, isso é um ponto interessante. Será que você vai emagrecer se você comer de 3 em 3 horas por causa do aumento do metabolismo? Isso é altamente improvável. Quero deixar claro para vocês que quando eu falo dessa questão de déficit calórico, eu estou falando de uma dieta tradicional, composta por todos os grupos alimentares, e que a pessoa se alimenta ao longo do dia normalmente. Não estou falando de jejum intermitente, não estou falando de dieta low carb, que tem outro viés metabólico, com secreção hormonal diferente, que aí as vias de emagrecimento são diferentes. Se você quer saber mais sobre isso, eu sugiro que você assista os vídeos lá de low carb, o vídeo de jejum intermitente, eu tenho algumas dicas interessantes para passar. Agora eu tô falando especificamente, basicamente, para quem faz reeducação alimentar, que come todos os grupos alimentares e tem aquela ideia de preciso comer de 3 em 3 horas para emagrecer. Fui no nutricionista, ele me passou uma dieta de 3 em 3 horas. Por que isso aconteceu? Quais são os benefícios que comer de 3 em 3 horas tem, já que não está relacionado ao aumento do metabolismo? Primeiro grande benefício de se comer de 3 em 3 horas é realmente o controle do apetite. Se você faz uma alimentação com carboidrato, principalmente, que mexe muito com essa questão de apetite, de fome, né? Aquele buraco no estômago quando você fica muito tempo sem comer, com proteína, com gordura, uma alimentação completa, você acaba sentindo fome depois de 3, 4 horas. E se você tivesse um plano alimentar para você consumir depois de 6 horas uma outra refeição, você ficaria irritado, mal-humorado, estressado,
Sem contar também que as pessoas que passam períodos muito longos sem comer, sem uma programação, sem uma organização alimentar, quando vão comer alguma coisa, normalmente comem no impulso, né? Ai, não aguento mais, já tô aqui há 5 horas sem comer, tô saindo de uma reunião, vou pra outra, aí ataca um biscoito, ataca um pão de queijo, ataca um salgadinho. E aí, quando você vê uma batatinha de pacote, quando você vê, você tava indo bem na dieta, mas ficou muito tempo sem comer, não tava organizado, não tava planejado, caiu em tentação, acaba comendo alguma besteira, alguma porcaria, e aí, né, tudo volta ao estaca zero. Você às vezes faz uma restrição, fica se sentindo mal, com fome, dor de cabeça, irritado, e aí come uma besteira que você não estava programado. Então, é melhor que você se programe, se organize. Vou comer de 3 em 3 horas, já sei a hora que eu vou comer, falta só mais meia horinha, vou esperar mais um pouco, do que você ficar no escuro sem saber quando vai ser sua próxima refeição. Outro ponto importante, interessante relacionado a você comer de 3 em 3 horas é o controle da fome mesmo, da sensação de fome, da barriga roncando, que às vezes ronca, aquela sensação, né, de ai, preciso comer alguma coisa. Por quê? Por alguns fatores. Primeiro, que quando você come menores porções em intervalos mais curtos de tempo, seu estômago naturalmente diminui. O estômago é um órgão que ele tem a capacidade de se expandir. Então, se você come muito num momento só, e aí depois você vai levar 6 horas para comer, o estômago vai ter expandido e aquela sensação de fome depois vai ficar muito forte, muito grande, difícil para você preencher aquele espaço todo de novo. A parte que se você come pouquinho, de 3 em 3 horas, já é uma questão interessante porque o seu estômago já reduziu e na próxima vez você vai precisar de menos comida realmente para preencher esse espaço, né? Porque o estômago é um saco, né? Um saco muscular, mas ele é um saco mesmo, um buraco. Então, tem que tapar o buraco e aí, dependendo da quantidade de comida que você comeu, isso está relacionado e a gente sabe que por exemplo, Patrícia, eu prefiro ficar vivendo essa vida assim mais livre. Vou fazer um sanduíche, vou levar para o meu trabalho, para a faculdade, vou comer quando der fome. Só que às vezes você perde, você se concentra no trabalho, você está lá na aula, foi para outra aula, enfim, foi para academia, né? Sei lá. Quando você de fato for comer aquele sanduíche, pode ser que o tempo tenha sido tão grande que a sua sensação de fome ficou tão grande que ele, coitado, não dá mais conta. Você precisaria de um sanduíche, um iogurte, uma fruta, então a quantidade de calorias só vai aumentando. Então o ideal é que você realmente se planeje. Não é 3, são 4 horas. Não tem problema, ninguém morre por causa disso. Mas o interessante é que você tenha uma rotina, né? Um horário regrado. Até porque, conforme você já tem um horário mais ou menos regrado, aí eu tomei café da manhã às 6, às 9 eu fiz uma colação, aí às meio-dia eu almocei, 3 da tarde eu tomei um cafezinho com uma fruta. O seu organismo já vai saber que vem comida aqui naquele horário e ele meio que já se programa para sentir fome perto daquele horário. Vai virando meio como se fosse um relógio. E aquela ansiedade que você às vezes tem de comer, de se alimentar, diminui bastante. Isso ajuda você a ter sucesso no seu emagrecimento. Outro fator interessante é que comer várias vezes ao longo do dia em porções controladas faz com que você tenha mais energia, não só pelo aporte de carboidrato, de proteína e de gordura boa que você vai estar dando para o seu organismo, mas também porque quando você come uma quantidade muito grande de calorias, de alimento, numa refeição e passa muitas horas sem comer, você meio que cansa o seu metabolismo, o seu organismo, porque você tem que metabolizar e quebrar e digerir uma quantidade muito grande de alimentos, leva um processo muito grande, muito demorado, e acaba que os níveis de energia podem até baixar durante esse processo de digestão, porque é muita coisa para o organismo digerir e metabolizar. Ao passo que se você come refeições menores, elas são metabolizadas mais rapidamente, a glicose já entra na corrente sanguínea, os nutrientes estão mais rapidamente disponíveis, então volumes menores em espaços mais regulares são mais interessantes para te manter o nível de energia lá no alto. É por isso que mesmo para quem faz jejum intermitente, às vezes fica 14 horas sem comer, 16 horas sem comer, durante o período da janela aberta, é interessante que você se alimente de 3 em 3 ou de 4 em 4 horas para você manter os níveis de energia lá no alto, que a digestão seja mais rápida, que o alimento, né, seja absorvido e realmente absorvido para a sua corrente sanguínea como forma de nutriente. Por isso que a maior parte dos programas de jejum intermitente fala para você comer 3 a 4 refeições com a janela aberta. É muito raro você fazer um jejum que você come só uma vez por dia. Então, por isso que é interessante também por essa questão do organismo. Patrícia, minha janela abriu meio-dia. Você pode comer meio-dia, pode comer às 3, às 6 você faz um lanchinho, e aí ao invés de comer às 9, você pode comer às 8, a última refeição. Você conseguiu encaixar 4 refeições aí tranquilamente
em porções moderadas, porque, né, é interessante que a gente também tenha esse mesmo conceito com a janela aberta do jejum. Outra dica interessante com relação a essa de comer de 3 em 3 horas é que a gente tem os melhores horários para consumir determinados tipos de nutrientes. A gente sabe que consumir cálcio e ferro na mesma refeição não é interessante porque eles competem, né? O sítio de absorção é muito próximo, então você ter os dois nutrientes na mesma refeição faz com que você não absorva muito bem nenhum dos dois. Então, uma coisa interessante para te falar é, se, por exemplo, você não toma o café da manhã, e aí vai direto pro almoço, e aí depois não lanchei, vou direto pro jantar lá de noite. Mas aí eu tomo iogurte de sobremesa, fica uma confusão. Então, realmente, o ideal, se você está fazendo uma reeducação alimentar, é que você, no café da manhã, consuma suas fontes de cálcio, consuma frutas. No almoço, você pode consumir as leguminosas, a carne, o ovo, com os cereais integrais. No lanche da tarde, você meio que imita o café da manhã em termos de qualidade, e no jantar você imita o almoço, porque dessa forma você consegue ter uma distribuição melhor de nutrientes ao longo do dia. Tem gente que fala, Patrícia, eu acordo, tomo um café da manhã enorme, mas aí eu vou pro trabalho, trabalho na rua, fico corrido, só vou lanchar. Mas e aí, cadê as verduras, os legumes, as frutas, as hortaliças? Cadê os antioxidantes, as fibras? Acaba faltando, porque fatalmente você não vai consumir muito isso nas pequenas refeições. Então pensa nisso também, por isso que organizar o seu dia de 3 em 3 horas pode ser mais interessante. E um outro benefício interessante de comer de 3 em 3 horas é que você vai trapacear menos, porque você já vai saber a hora que está chegando, né, de você fazer a sua refeição, e aí possivelmente, como eu te falei antes, você vai comer menos chocolate, fritura, salgadinho, lanche, porque você já sabe que está chegando aquela refeição. Tô querendo dizer com esse vídeo que você precisa se comer de 3 em 3 horas para emagrecer? Não necessariamente. Você pode optar pelo low carb, você pode optar pelo jejum intermitente, você pode optar por outros estilos de alimentação direcionados para perda de peso. O que eu tô querendo dizer para você é que para quem faz reeducação alimentar, é uma ótima se você conseguir se organizar para comer de 3 em 3 horas, já leva os seus lanches para o trabalho, para a faculdade, né? Não sei em que ritmo de vida você tá agora. Já se organiza, eu vou treinar, já leva na sua shakeira o seu whey com leite em pó, leva uma fruta para comer junto. Organiza o seu dia para você já saber o que esperar. Isso para a grande maioria das pessoas funciona muito bem. Para quem faz reeducação alimentar, os resultados são ótimos e são muito sustentáveis. É o que eu sempre falo para vocês. A gente não tem que pensar só em emagrecer por emagrecer a qualquer custo. E sim, em continuar tendo saúde, porque você não vai querer emagrecer e ficar com um monte de queda de cabelo, com a pele horrorosa, resfriado a cada 15 dias. Então, realmente, o emagrecimento tem que ser de forma consciente, saudável. E comer de 3 em 3 horas, fazer uma reeducação alimentar é interessante. Então, se você optar por fazer isso, você vai ter bons resultados e duradouros, que é muito legal. Agora, se você também quiser opções mais rápidas, diferentes, Patrícia, não funciona assim, eu não gosto tanto de comer de 3 em 3 horas, assiste lá o vídeo do jejum para você saber como se faz. Assiste o vídeo da low carb, se você prefere ter mais flexibilidade do quanto comer, que aí você tem mais opções do que você segue no seu dia a dia. Agora me conta aqui embaixo nos comentários, você de qual time você come de 3 em 3 horas, você faz jejum, sua vida tá uma bagunça, você não tem nenhuma rotina nem de comer de 3 em 3 horas, nem tá fazendo jejum, como é que você tá aí? Me conta na vida que eu quero saber, eu vou adorar ler seu comentário. Deixa sua curtida no vídeo porque isso me ajuda bastante. E se você não for por aqui, não perde mais tempo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Eu tenho vídeo novo todos os dias de emagrecimento, várias formas de emagrecer com saúde, várias opções para você seguir de acordo com o que você quer na sua vida, receitas aqui no canal, você não vai querer perder. Até a próxima, tchau, tchau!